Olá, meninos do terceiro ano. Na aula de hoje, nós veremos um pouquinho sobre o grupo funcional das cetonas, além disso, a sua nomenclatura. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o que são as cetonas. Elas são substâncias orgânicas que possuem uma carbonila ligada a dois átomos de carbono. Daí a gente vai para a questão do grupo funcional, tá? Que o grupo funcional das cetonas nada mais é do que a carbonila, tá? Aí vocês vão perguntar, o que é a carbonila? Então, a carbonila é esse grupo aqui, que ele é constituído por um átomo de carbono e um átomo de oxigênio ligados por uma ligação dupla. Então, isso aqui a gente vai chamar de carbonila. Então, quando perguntarem quem é o grupo funcional das cetonas, aí vocês vão lembrar, né? A carbonila. Sempre que aparecer uma substância, certo? Com uma carbonila, que é um átomo de carbono e um átomo de oxigênio com uma ligação dupla, então a gente vai chamar de cetona, certo? Daí vamos para a parte da nomenclatura das cetonas. Segue as mesmas regrinhas de hidrocarbonetos, álcools, aldeídos, que vai mudar somente a terminação. Então, a gente continua com o prefixo, que indica a quantidade de átomos de carbono da cadeia, o intermediário, que está relacionado aos tipos de ligações, e a terminação ona, porque é uma cetona, ok? Vamos a um exemplo para a gente dar o nome a essa cadeia. Então, vamos observar. Tem ramificação? Não, né? Não temos ramificação. Lembrando que a carbonila, né, o oxigênio, ela não é ramificação, tá? Então, o oxigênio faz parte da carbonila. Se não tem ramificação, a gente vai identificar a cadeia principal, né? Enumerando os átomos de carbono. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que a contagem da cadeia principal começa sempre da extremidade mais próxima da carbonila. Então, eu tenho 5 átomos de carbono. Então, eu uso o pente. Depois, vou observar as ligações na minha cadeia principal. Só tenho ligações simples. Então, eu uso o AN. Vou identificar em qual carbono está a minha carbonila. Tá no carbono 2. E finalizo com ona. Então, fica o nome pentan 2-ona. Pente, 5 carbonos. An, ligação simples. 2, o carbono que está a minha carbonila. E o ona, porque é uma cetona. Seguimos para o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu já tenho ramificações. Então, vou identificar aqui, né? Aqui eu tenho uma ramificação e aqui também eu tenho uma ramificação. Começo a contagem pela extremidade mais próxima da minha carbonila. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Identifiquei a minha cadeia principal, tenho que nomear as minhas ramificações. No meu carbono 4, eu tenho uma ramificação com 2 carbonos, então eu chamo de etil. No meu carbono 4, eu também tenho outra ramificação, mas que só tem um carbono, então eu chamo de metil. Então, 4, no meu carbono 4, eu tenho uma ramificação chamada de etil e também tenho uma ramificação chamada de metil. Então, vou começar a organizar. Dentre as minhas duas ramificações, tenho que colocar em ordem alfabética. Então, eu começo pelo 4-etil, porque o E no alfabeto vem primeiro do que o M. Então, 4-etil, 4-metil. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono, ept. Vou observar as minhas ligações na minha cadeia principal. Só tenho ligações simples, então eu uso o AN. A minha carbonila está no carbono 2, coloco o número 2, finalizo com ona. Então, vamos lá. 4-etil e 4-metil são as minhas ramificações. Ept, porque eu tenho 7 átomos de carbono. An, porque eu só tenho ligações simples. 2, porque é o carbono que está a minha carbonila. E o ona, porque é uma cetona.
Para finalizar, a gente vai fazer mais 2 exemplos. Então, vamos lá. Observo, não tenho ramificações, né? Então, eu vou numerar minha cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Então, eu uso o X. Vou observar as minhas ligações. No meu carbono 1, tenho 2 tracinhos, que significa que eu tenho uma ligação dupla. Então, coloco o número que está essa minha insaturação, desculpa. Então, a minha insaturação está no carbono 1. Então, eu coloco o número 1. Como é uma ligação dupla, eu uso o EN. Agora, eu tenho que observar em qual carbono está a minha carbonila. Minha carbonila está no carbono 3. Então, coloco o número 3 e finalizo com ona porque é uma acetona. Então, vamos lá. X, porque são 6 átomos de carbono. Um EN, porque tem uma insaturação, ou seja, tem uma ligação dupla no meu carbono número 1. 3, porque é o carbono que está a minha carbonila. E ona, porque é uma acetona. Finalizando, tenho mais um exemplo, né? Não tenho ramificações, mas tenho 2 carbonila. Então, o que é que eu tenho que fazer? Como eu não tenho ramificação, eu vou enumerar normalmente, né? Começando pela extremidade mais próxima da carbonila, que nesse caso, por onde eu começasse, daria certo, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu uso o X, porque eu tenho 6 carbonos. Vou observar os meus tipos de ligações na cadeia principal. Só tenho ligações simples. Eu uso o AN. No meu carbono 3 e no meu carbono 4, eu tenho carbonila. Então, eu tenho que colocar 3 e 4, porque são 2 carbonilas. Como são 2, eu tenho que usar o di. E finalizo com o ona. Então, vamos lá. X, porque são 6 átomos de carbono. AN, porque eu só tenho ligações simples. 3 e 4, que são os carbonos que que apresentam carbonila. Di, porque são 2 carbonilas. E ona, porque é uma acetona. Finalizamos por aqui.